velhos, aos meus mais jovens. E quero principalmente agradecer a disponibilidade desses mestres e mestras que estão aqui com a gente, que tem esse carinho por essa pessoa aqui, e que mesmo ela não... É carinho mesmo, né? Porque só no carinho que em uma hora eu consigo reunir três povos, os três povos mais presentes no Brasil aqui junto com a gente nessa conversa. Então, eu vou pedir aqui permissão com as minhas companheiras de jornada, para a gente poder fazer uma pequena introdução para alinhar o pensamento. Então, onde estamos? Nós estamos num espaço de construção do curso à distância, em parceria do FONSAM FOTMA, do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente com está aqui escrito, a SAN Círculo, né, que trabalha com essa questão de segurança alimentar, dentro da universidade, com várias questões, e que tem uma proximidade de pensamento com a gente, acho que eu posso dizer isso, porque nós enfrentamos dificuldades juntas e animosidades e conseguimos trabalhar. Então, isso é só quem tem proximidade com os objetivos consegue fazer isso. Este curso, então, ele é fruto de uma necessidade de um curso que a maioria do fórum já está tendo acesso, que é o de governança e segurança alimentar e nutricional, que está à disposição na plataforma Alumna, e que lá, num daqueles momentos, é dito do desconhecimento, inclusive, dos pesquisadores e dos trabalhadores, dos servidores que operam a política de segurança alimentar e nutricional no Brasil, sobre essa questão de como adentrar os povos tradicionais, e lá está colocado povos tradicionais e comunidades tradicionais. Então, aí do fórum, a gente conseguiu, o deputado que propiciou essa emenda parlamentar para se constituir esse curso foi o deputado Marcon, que alocou, então, dentro da universidade. Esses recursos estão basicamente para a contratação de bolsistas, e aí uma ação afirmativa que esse curso desenvolve, que é trazer para dentro dessa proposta bolsistas, estudantes, graduandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos últimos editais com recorte de ser FOTMA, inclusive, né, que a gente está colocando, então, duas ações afirmativas para trazer para esse processo. E aí a gente chega aqui. A gente tem essas reuniões, esse espaço é o espaço de construção, e a gente vem mantendo reuniões periódicas nas sextas-feiras, e a gente, na sexta-feira passada, a gente trouxe a discussão que a professora Gabriela trouxe, basicamente de como se constituir indicadores e formatos, e que hoje ficou para a gente ouvir os sujeitos, né? Não mais objetos, mas sujeitos de um trabalho que, para nós, são os povos tradicionais de matriz africana. Relembrando, então, que este conceito de povos tradicionais de matriz africana linka aqueles povos que resistem em um sistema governamental oposto, inclusive, ou diferente do seu, e mantém a sua língua, seu sistema alimentar, sua forma de organização política e social, que tem a natureza como parceira, e no nosso caso de matriz africana como divindade, e que a gente diz que aqui no Brasil, os povos que mais permaneceram aqui, a gente faz um referencial tanto linguístico quanto geopolítico. Por isso até que a gente insistiu que aqui estivessem os três povos, maiores povos. Então, a gente está com o povo Bantu, na pessoa de Mãe Rita, lá de Minas Gerais. Ela vai se apresentar e vai dizer sua origem toda, pelo povo Bantu, que são aqueles que chegam no século XVI, século XVI, XVII, XVIII,
os bantos são trazidos em todo o processo de escravidão, e os bantos são um conjunto de mais de 200 línguas, que são aqueles ali ligados à África subsaariana, então, dali claro que é a mais perto do mar, por isso que eles foram os primeiros também a serem capturados, né, e entregues. Então, Macuyu, mãe Giza já na sala, muito obrigado. Mãe Giza, eu não sei como agradecer, porque ela respondeu esse chamado de 1 hora e está aqui com a gente. Não é? Desculpa, Um beijo, desculpa. mãe. Então, imagina, mãe. Então, o povo banto, então, na pessoa de Mãe Rita, que vem de Minas Gerais, lembrando que o povo banto, ele reúne não só os que falam Quimbundo e Kikongo, que, na verdade, somos nós, a minha unidade territorial tradicional é mais ligada ao Kikongo, a Mãe Rita, se eu não me engano. Nós temos muitas corruptelas nas casas bantu, nas casas angoleiras, como chamam a gente, mas a gente fala Quimbundo e Kikongo, tanto que essa coisa de chamarem cota ou macota tem esse processo, porque ma é um prefixo do Quimbundo que quer dizer muitas, então muitas mães. Então, macota, muitas mães, mas o povo do Kikongo chama macota o cargo que eu tenho como cota. Então, assim, essas duas línguas. Mas para nós também está incluso dentro dos banto aqueles que seguem as palavras banto, como a Umbanda, que é uma palavra que quer dizer solidariedade, o Terecó, a Jurema, todos aqueles que têm como Zambi, como o criador, e o reconhecimento do dono da terra como o reconhecimento ao dono da terra, o que nos levou muitas vezes a ser discriminado, que é a questão de nós incluirmos todos os povos que constituem o povo e aqueles que são importantes para a construção. Então, vocês vão ver que no povo banto a gente tem a questão do caboclo, a questão das profissões que construíram a nossa construção, como marinheiro. Bom, isso é conversa para outra coisa. Então, os banto, Mãe Rita está aí. Aí depois, os segundos a chegarem no Brasil, no processo de escravidão, é o povo Jeje, que fala o Efon, né, que é Efon, que está aqui, Pai Jorge, que é oriundo de uma das rotas mais antigas do povo Jeje no Brasil. Então, dizendo que o povo banto, a nossa divindade é Enkice, do povo Jeje é Vodum, e o povo Jeje chega no Brasil no século 17, 18. Só a partir do século 17 que o povo Jeje chega, e eles estão mais ao norte da África, né? Então, quando o escravizador começa a ir para o norte da África, e que hoje, na divisão colonial, ele está no Benin, ali. Mas Benin e Nigéria tem povo Jeje. Então, o Pai Jorge está entre nós. E do povo Iorubá, nós temos duas pessoas na sala, né? Que são aqueles que chegam no século 18, 19, que é os Iorubás, cuja divindade são os orixás, e que estão também no norte da África, na Nigéria, principalmente na Nigéria. Tá o Pai Odesse, de São Paulo, um dos nossos mais velhos, Pai Odesse, e Mãe Giza. E por que o povo, não é que o povo, porque o povo Iorubá sempre tem essa coisa, né? Eles são sempre mais que nós tudo. Mas por que eles estão? Principalmente porque eu convidei Mãe Giza. Porque aqui no Rio Grande, parece que eu estou no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, mais do que a língua, que do Sudeste para cima, nós estamos ligados à questão da língua, eu, Quimbundo, e Mãe Rita Quimbundo, Pai Jorge Lifon, Pai Odesse Iorubá. No Rio Grande do Sul, todo mundo fala Iorubá. Apesar que eles têm um referencial geopolítico. Então, eles se dizem Cambinda, mas eles falam Iorubá. Então, acho que a gente trouxe alguém do Rio Grande do Sul exatamente porque acho que é uma compreensão também de povo, mas de um povo muito mais ligado georreferenciado do que pela língua como são. Então, eu gostaria, no primeiro momento, de fazer uma rodada que os professores e os bolsistas se apresentassem, para que logo depois eu possa conduzir a apresentação
dessas autoridades tradicionais. Então, a primeira provocação, então, para os nossos mestres e mestras aqui presentes, é que vocês se apresentem como nós nos apresentamos, dizendo de onde viemos e quem somos. Pai Odé, então vou começar de trás para diante. Pai Odé, vou começar pelo Yorubá, então. Pai Odé, mãe Giza, depois Jorge, para ver se a mãe chega. Pai Odé, se Aí apresente, já por favor. investe processo só para dizer o mais velho, é terrível isso, só para dizer isso. Mojubá, a todos, boa tarde. Eu sou do povo Yorubá, embora um pouco também desconhecido no Brasil, de um povo, embora Yorubá, pertencente à Nigéria, do país Nigéria, mas nós somos pouco conhecidos, né, em alguma parte do Brasil, nós somos pouco conhecidos, porque temos não uma origem diferente, mas como Yorubá, somos adaptados depois, um tempo depois do reino de Oió. Então, eu sou do povo Efon, que é Yorubá. E muitos confundem com os Fon, que é o povo de origem que a gente chama de Jeje, é o povo Efon, e a confusão de nomes parecidos, embora de línguas diferentes, confunde um pouco o nosso povo. Então, quando a turma fala, eu sou de Yorubá, diz eu sou de Queto, que é mais conhecido. E eu estou bem longe um pouco de Queto e a gente não tem muita referência sobre eles. Temos algumas diferenças, inclusive no Oiôxás, né? Carrega o nome conceitual. Embora os Yorubás são diferentes dos povos Banto, que quando são iniciados recebem um novo nome. Nós recebemos, eles usam este nome como nome que é o que trazem para a vida, o que trazem para a sua existência, embora ele seja divino. Nós não apresentamos o nosso nome, nós geralmente apresentamos a nossa função. Algumas regiões do Brasil adotam a não dizer o nome de origem. O meu povo, o Efon, a gente também não adota apresentar o nome. Só meu pai, meu iniciador, conhece meu nome verdadeiro e eu mesmo. E a gente apresenta, então, a função, se caso tenha. Eu sou Babá Odesse, porque sou o provedor da minha casa, sou o segundo provedor da minha casa. Como o Odé cuida da alimentação, de alimentar o seu povo e conduzir por melhores caminhos, eu sou o segundo condutor, embora acho que hoje só tenha eu, como já sou o único, não sou o segundo. Vivemos uma condição no Brasil de que muita gente hoje fala Yorubá, utiliza a língua Yorubá, porque ficou uma coisa mais, talvez por ser mais moderna, vamos dizer assim, né? Ficou mais conceituada. Então, a maioria das pessoas que não nos conhecem apresentam dizendo, eu gosto de orixá, eu cultuo orixá, esse povo de axé, e nós dizemos, o povo de axé são os Yorubás, o povo de orixá são os Yorubás, e embora não se conheçam, adotam o mesmo sistema e acabam até nos reforçando uma primazia que nós não temos, na verdade, que somos todos de igual consciência, de igual poder e habilidade com os nossos feitos. Cada um com o seu conhecimento, com o seu Deus, vamos dizer assim, como dizem, mas não faz parte do nosso modo, não faz parte do nosso conceito, embora sejamos similares nos conceitos de mundo, nos conceitos de respeitar a natureza, de cuidar da natureza dos mais velhos e dos mais novos. Eu falo um pouco demais, mas acho que vai dar. Trabalhei com algumas pesquisas no âmbito de meio ambiente, pesquisa acadêmica sobre o nosso povo e sobre problemas específicos que passamos em alguma época com a Universidade da França, esqueci o nome agora, estou esquecendo os nomes, mas é uma da França conhecida, e com o pessoal da França de antropologia. Fizemos pesquisas ambientais e participei como membro da ONG 21, com o meio ambiente. E essas entrevistas de alguns que participamos, é sempre uma preocupação que temos, é que as pessoas chamam o padre, mesmo não sendo católicos, fervorosos e ardorosos, sem nenhum problema, e quando nos pedem para nos chamar de pai ou mãe, dizem, mas eu não sou da religião de vocês, como se isso não fosse uma regra nossa, e não só nossa, de um povo, né? Que tem como regra a tradição não de chamar de padre, porque não falamos espanhol, mas chamamos de pai ou mãe aqueles nossos mais velhos, aqueles que nos podem orientar. E as pessoas às vezes espantam um pouco com isso e nos deixam meio
enraivecidos na hora, passa, mas deixa um pouco enraivecidos, que, poxa, não tem essa consideração com a gente. Além do mais, uma outra preocupação que temos sempre é que, embora a gente participe desses eventos, a gente fica sempre como alguém que desconhece o que está dizendo ou que não tem valor de entendimento naquilo que dizemos. Isso nos causa também um certo espanto, mas tentamos entender qual é o processo. Por tentarem nos esconder tanto, acabamos não sendo conhecidos, e as pessoas que nos desconhecem não conseguem falar nosso nome, embora a gente faça parte da cultura brasileira, não conseguem distinguir as diferenças linguísticas entre um povo e outro, né, entre um e o outro. Eu costumo brincar muito quando estamos todos juntos do Função Pótima, que a gente se apresenta e a pessoa diz, o senhor é o babá, então ele também é babá? Não, ele é de outro povo, é outra língua, ele fala de outra coisa, e a gente costuma brincar fazendo com que as pessoas se percam na brincadeira, como eu sempre faço, de se perderem nas palavras e nos tons que a gente usa, no ritmo que a gente utiliza para cada um, e as formas de cumprimento. Tem uma outra coisa que também acho interessante, de certa forma, que geralmente me parece, e eu tenho visto pelas conversas entre nós, alguns grupos tentam nos entender, mas entender dentro do processo que eles assimilaram, que eles aprenderam, que eles compreendem de melhor maneira, trazendo para o lado deles a compreensão de quem somos. Isso também nos causa muita preocupação. Mas a gente vai tentando mostrar, principalmente agora com os Pótimos, que nós temos uma definição, características de mundo, noção de entendimento de um mundo, noção de vestimentos, de falas, de poderes, de concepções que são não diferentes, mas muito próximas do padrão brasileiro de cultura, que ele assimilou de certa forma, principalmente do povo banto, mas que não adota como nosso, não entende como isto é nosso e que eles tomaram posse e que isso nos causa algum conflito imediato, e a gente até brinca um pouco com isso, e eu principalmente brinco muito com isso, que as pessoas sabem de nós, nos conhecem, fingem que não sabem nada sobre a gente, não conhecem a nossa história, dá a impressão que nós somos abortados na praia e vindos de coisa nenhuma, e que as pessoas desconhecem que convivemos, participamos, influenciamos, fornecemos palavras novas, movimentos novos, profissões novas no Brasil, e eles nos desconhecem, mas aproveitam e tomam posse de tudo que ensinamos como se fosse deles. Um prazer conhecê-los e espero que a nossa conversa seja pacífica, harmoniosa e com muitas brincadeiras salutares e pacíficas entre nós, com alguns conflitos, é claro que a gente não pode ficar só fazendo brincadeiras sem graça, de vez em quando a gente tem que brigar também para causar movimentos mais expressivos. Um prazer conhecê-los. Mãe Giza, seguindo os povos Yorubá, Mãe Giza. Boa tarde, a bênção a todos e a todas. Eu sou Mãe Giza de Pelotas, sou de Cabinda, sou de Yorubá, mas nós, como o Pai Odésio, nós não também, o nosso nome não é público, é só meu e do meu Babalorixá que sabem. Nós não cultuamos esse nosso nome, né? Tem o meu terreiro, né? Nós já participei tanto na URGS, né, na antropologia, como na Universidade Federal, de vários projetos onde a gente prima pela saúde, pela educação, pela nossa tradição, tudo isso voltado, toda essa saúde, toda essa tradição, toda essa educação dentro do costume da matriz africana. Nada o tradicional que é fora. Acho muito importante a gente poder falar Yorubá no nosso terreiro. Mas aqui no Sul não se tem este costume que eu sou apaixonada. Acho muito bonito e salutar a gente poder falar, nossa, dentro de um terreiro. Eu sempre falei e apresento o meu terreiro como um quilombo. Nós somos um quilombo. Nós estamos aqui lutando diariamente para existir.
e persistir na nossa existência, né? Então, a gente faz oficinas de Yorubá no terreiro, né? Para a gente ter pelo mínimo dessa língua junto de nós no dia a dia, né? Eu com os meus filhos, né? Eu espero, desculpa eu não ter desde o início, porque eu estava com um filho de santo meu, estava junto dele. Megisa, sabe esse jeito que no Sul a gente se apresenta, da goa, da bacia? Era porque eu Sim. queria ouvir. Qual é? Sim, Sua então, dinastia. a minha dinastia. Eu sou filho de Babegum Pai Cleon de Oxalá, né? Sou neta de mãe Palmíria de Oxum, Olobomi, e sou bisneta de pai Valdemar, de Xangô de Camucá, de Barulho Fino. Meu pai já fez vários documentários com a URGS, no qual um deles ele me indicou, e eu estava junto, Caminho da Religiosidade no Rio Grande do Sul. Né? Essa é a minha dinastia. Então, honro muito essa bandeira, estamos de luto, estamos fechados e sofrendo o nosso luto. É muito importante, eu particularmente, e faço isso dentro do meu terreiro, nós preservar a nossa natureza. E essa preservação vai até o despacho dos nossos axés, né? É um rito nosso, é da nossa casa. E a educação, a gente hoje tem no projeto Geração, Trabalho e Renda, temos a educação que para nós é o que transforma. É essa nossa educação africana, esse nosso cuidado que a gente tem com os nossos mais novos e com os nossos mais velhos. Esse cuidado é transformador. É de uma amorosidade que, para mim, me preenche, né? Então, eu estou à disposição, muito feliz por participar. Não sei se eu consegui chegar na expectativa, mas quando fala na minha religiosidade, vocês conseguem me transformar. Eu amo muito. Com certeza, mãezinha, foi ótimo. Então, a gente viu aí a apresentação de Pai Odesse, de Mãe Giza, agora Pai Jorge. Boa tarde a todos. Meu aó, minha benção. Eu sou o Doutor Badesse. Esse é meu nome tradicional, Badesse, porque a minha divindade é um vodum da família Caviuna chamado Badé. Então, os adeptos, os filhos desse vodum Badé são chamados de Badesse. Eu sou o representante da comunidade tradicional de matriz africana de nome Rumpame Badé Corogé, localizado em São Bernardo do Campo, e descendo da Roça do Ventura. E sou do povo Fon, conhecido no Brasil como povo Jeje. Perfeito. Gostaria de falar com todos nós que a cota é da divindade das águas, né? Só as águas que pode reunir todo o povo, né? Pai. Eita. Ela vai ficar chique. Agora ela vai ficar chique. Agora mais exibida ainda. Será que Mãe Rita voltou? Eu acho que a gente conseguiu ver essas diferenças de apresentação, né? Que o povo Yorubá traz, de que eles não usam o povo Jeje, já coloca no seu nome, já no seu próprio nome já indica, né, de quem a sua divindade, a sua questão, e o povo Banto nós usamos o que a gente chama de Digina, nome, que Digina, a tradução é nome, né, seu nome. Então, nós usamos o nome quando a gente nasce para essa tradição, a gente recebe o nome. A primeira coisa que se recebe é o nome.
que, na verdade, no princípio, tem muito a ver com o que todos disseram, né? Mãe Rita... Desculpa, eu estou até com os dados móveis ligados. Não sei o que está acontecendo. Mãe Rita, devolvo para a senhora. Brincando comigo em plena sexta-feira. Fala com eles, destranque a gira aí, eu preciso falar. Tá bom, mãe. Então, eu devolvo para a senhora, eu estava aqui. O que nós estou pedindo? Que a senhora se apresente. Como é que a senhora se apresenta? Seu nome, sua dinastia, por favor, mãezinha. Falar depois de tantos mestres e mestres. Boa tarde a todos e todas. Meu nome civil é Rita de Cássia Pio Vieira Maciel. A família da minha mãe é do Sul, viu? Que Matamba tenho. Meus avós nasceram no Sul. Um italiano e outro português. E aí vem essa mulher branca, se casa com um homem negro, e aí aparece essa segunda filha, e parece que é a carga de responsabilidade que é sobre as minhas costas. Aí dizendo, sou uma mulher de tradição, no Candomblé Angola, eu sou da família de Joãozinho da Gomeia, meu tataravô, Matando tem, e tenho meu bisavô em um bom lugar. Primeiro, sou Mameto S. Beleci, eu vim da Umbanda e do Omolocô, né, onde não se raspa, não se pinta. Fui iniciada aos 13 anos na Tenda Espírita São Bartolomeu e hoje estou aí no Candomblé Angola, depois de uma longa trajetória. Falar dos povos bantos, né, como a maioria diz que o povo iorubá não fala o nome religioso, no Candomblé Angola eu sou conhecida como Oyassi Beleci, hoje Mameto. Mameto é a mulher que cuida, né? Ela não cuida somente dos seus filhos, ela cuida de todos e todas, sem distinção de raça, etnia, cor, sexo, né? Orientação sexual, e por aí vai. Então, assim, essa mulher maluquinha, de quase 60 anos, que venta eu falo, ninguém segura, sou muito rápida às vezes para falar, sou parteira, e a gente precisa de resgatar esse parto dentro da população negra, em especial nas matrizes africanas e nas periferias, né? E no atendimento dentro das unidades de saúde de cada estado e município deste país. Os povos bantus aqui em Minas vieram mais para a região de Ouro Preto, onde eles tinham um saber de trabalhar com ouro e com pedras preciosas, que aí também vai uma parte para diamantina. A gente tem uma tradição também das Irmandades do Rosário, né? Que não seja de ser povos bantus. Tanto que tem a guarda de Congo e a guarda de Moçambique. Quando Cota Mulangi, nossa coordenadora nacional do Fanzampótima, diz das procissões, nós temos mesmo essas procissões. E ainda existem aqui em Minas as procissões para lavar o cruzeiro, carregando uma pedra e uma vasilha de água, com 7 crianças abaixo de 7 anos de idade. Vem aquela peregrinação pedindo misericórdia para que possamos ter a chuva no tempo certo, para que não nos falte o alimento, nem a vida, né? E a água que está tão massacrada aí por este Brasil afora, né? Bom, eu queria, nessa primeira rodada de apresentação, eu acho que fica demarcado que nós não somos todos iguais, né? Que nós temos diferenças a partir dos povos em relação à própria forma como a gente encara o nome, né? Então, o povo Jeje de uma forma que acrescenta, o povo Yorubá, todos nós acrescentamos a função. Acho que isso nos unifica. Nossa função está colocada. Mameto, Iá, apresentou Iá, Babá, Iá, Doté, Cota, Mameto, né? Faz parte, a gente carrega a função, alguns mais, outros menos. Alguma pergunta aí, alguma coisa para a gente para passar para a segunda provocação para ele? Eu poderia fazer uma outra observação, Cota? Sim, claro. A gente tem algumas determinações que são muito próximas de uma língua com a outra, né? E eu brinco muito, e as pessoas falam muito isso comigo,
Na língua Fon, que embora pareça a minha que é Efon, né? Eles falam, o pai falou si, como se fosse, o si, não, eles falam si, como filho, né? Então, como eu me apresento, Odessi confunde a minha língua com a dele. Na dele, o si seria o filho de tal Vodun, né? E na minha, eu sou a esquerda, o segundo, que para o Yorubá, quem está à esquerda é o segundo. Então, eu sou, na verdade, o segundo provedor, porque eu sou Odé Ossi. Como são duas palavras, o Yorubá junta as letras e tira a primeira. Então, eu fico Odessi, que não é o Odessi que eles falam, o povo Fon chama os filhos de Odé. Embora eu seja filho de Odé, a minha função é a que o meu pai me proveu, de a mesma função dele de provedor. E são coisas muito parecidas. E quando o Oiabeleci fala também o nome dela, é um nome também que de origem certa de Yorubá. E é uma coisa conflitante não, harmoniosa entre nós, apoderarmos de um dos outros e de algumas coisas que achamos interessantes ou que no Brasil podem entender melhor, né? Por exemplo, o meu pai, ele é conhecido no Brasil como o primeiro homem de Logum-Edé que ficou vivo, continuou vivo. Feito, embora a gente seja de Efon, ele foi feito na Gomeia. Então, nós somos Efon, na casa do meu pai, nós somos Efon, e louvamos os orixás, os inquices de Gomeia, por conta de que meu pai foi feito lá, dentro da casa do Gomeia. O Gomeia fez uma brincadeira que o meu avô aceitou, dizendo que na Gomeia ninguém morria. Então, meu pai foi feito lá na Gomeia em homenagem ao Joãozinho da Gomeia, e nós temos uma referência a esse nome por conta desse nascimento de meu pai ter sido nessa casa. Embora ele não tenha sido de Angola, né, e não tenha sido feito de nenhum iniquice, mas a gente respeita. Foi pai Joãozinho da Gomeia, no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, que eu soube que eu tinha a missão de alorixá dona de casa. E aí a gente vai costurando. Exatamente. Nós, Angola, na nossa origem, a gente tem assentamento do povo Jeje dentro do Maquis. Nós cultuamos, a gente tem uma proximidade com o Jeje tamanha de cultuar, não sei, né, de levar Vodum para dentro do próprio Maquis. Queria voltar às professoras, então, se tem alguma dúvida nessa primeira rodada de apresentação, que a ideia era demonstrar que não nos tratem, como diz o Paradise, como se fôssemos todos iguais, como se nós temos uma história e uma... É sempre bom perguntar quem somos, de onde viemos, né, e qual é a nossa história. Isso vai demonstrar uma civilidade. Alguma pergunta aí das professoras? Depois já lhe dou a palavra de novo, mãezinha. Já me negociação. O povo Jeje, ele vem da onde? Doté? Porque botou assim, é o povo Fon, conhecido no Brasil como o povo Jeje. E vem da onde de África? Da parte norte, né? No antigo reino chamado Dahomey. Tradução, barriga de Dan. Dan, serpente. Barriga da serpente. Ligado hoje é Benin, né, pai? Isso, hoje é a atual República do Benin. Nós somos praticamente da tribo lá, Mari. Mari. Isso. A gente do povo, a gente tem Mari e Savalu, né? Savalu. Tem mais. A gente tem outros, né? Outras formas de denominação. Sim. E o sacerdote, dentro da tradição Jeje, no Brasil, ele ocupa, às vezes, 3 tipos de cargo. Nomes diferentes. Isso depende da família do Vodum que ele iniciou. São nomes diferentes e saudações diferentes. Às vezes, dentro da casa, a gente fala 4 tipos de língua diferentes. Que pertence tudo ao povo Fon, mas é língua Gu, Nagô e outras línguas mais. É lindo isso, né? Por exemplo, no Maranhão, o ancestral do povo Jeje Savalu é turco, né? Eles falam com sotaque turco
muito interessante, conta a história das princesas, né, desses ancestrais. O que a gente está querendo? A gente não está falando aqui, então, só para determinar nessa apresentação, ela tem essa função de mostrar que nós não nos reduzimos, a gente não falou em nenhum momento de culto ou ritos sagrados, mas como se dirigir da organização social política, de como esses povos se organizam. Então, Doté, né, está no lugar da organização política, tem Caiacu, né, vai crescendo, Babá, Iá, Cota, os povos se organizam dessa forma. Então, quando a gente se apresenta, a gente diz nossa função política, social, que lugar eu estou, que hierarquia eu estou, e digo a minha função. Então, nós, como a mãe Rita estava colocando, nós, Banto, usamos não só... A gente também tem um nome que ninguém sabe, mas nós recebemos um nome público, que é esse nome, que eu sou Mulangi, Oiá, eu nunca sei, Oiá, sabe? Fala aí, mãe. Oiá Sibeleci. Oiá Sibeleci. Então, a gente usa o nosso nome tradicional, que é um presente. Eu sempre amo dizer isso. Hoje, no Brasil, praticamente as pessoas não me tratam mais como pelo meu nome civil, ou, né? Apesar que eu tenho muito orgulho de ser rainha, de ser Regina, mas as pessoas já me chamam só por Mulangi. Só uma questão em relação a essa ancestralidade, ela é pelo sangue ou ela tem outros elementos? Boa pergunta, Gabi. Vamos, tá aí colocado. Posso responder? Minha parte? Pode. Veja bem, nós temos as 3 principais casas Jeje fundadas no Brasil. 2 se encontram no Recôncavo. Na verdade, são 4, que uma já acabou, então desceu para a mesma localidade, Poça de Baixo. Tem uma casa chamada do Pinho, conhecida de Jeje do Pinho, que lá só é consanguíneo, tem que ser de sangue. É o Jeje Modobi. Tem que ser consanguíneo, não faz pessoa de fora. É uma nação que é bem fechada, comunidade fechada ainda, mas é desde o século XVII, fundada no século XVII. Foi fundada junto com a Roça de Cima, irmã da Roça de Sejaundê, que foi fundada depois de Sejaundê. Lá só é consanguíneo. Já o Jeje, as outras casas, o Bogum, Sejaundê e as demais casas, não, aí a escolha é do Vodun. Tem um processo iniciático, onde a pessoa adentra da tradição, e aí se faz. Mas a grande maioria é família, sim. É consanguíneo, sim. Só para salientar, já passo para o senhor, Paradés, só para salientar que o Pai Jorge é oriundo da primeira unidade territorial tradicional, reconhecida pela Embaixada do Benin como um consulado dos povos Jeje no Brasil, que é o São Jarundê. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente conquistou e que a nossa busca é essa. E cada unidade dessas, realmente, ela se referencia como um consulado, porque é o local que trata do seu próprio povo. Parece? Agora, o povo Yorubá, originalmente, esse sentido é genético, é de família, né? É consanguíneo. No Brasil, algumas casas permaneceram assim, outras determinaram de outras formas. Só que a gente acredita que, através do jogo de búzio, a gente descobre a ascendência dessa pessoa como de origem daquele orixá que ele se diz filho. E, através do jogo de búzio ou de adivinhações, a gente descobre qual família que ele pertenceria originalmente na sua existência. Essa pergunta, entenderam a pergunta? Sim. Estou aqui. Vai lá, mãe Rita. Desculpa. A pergunta é que a sua tinha caído. A Gabi perguntou se essa origem, essa dinastia que a senhora apresentou, veio do comércio, isso é consanguíneo ou se não é consanguíneo? Aí é isso que a gente está perguntando. De onde eu venho não é consanguíneo. Eu ainda digo que, como benzedeira, a avó Flor de Lis, da Silveira, que eu tinha como uma avó, que eu não conhecia os meus avós, nem paternos, nem maternos, ela era mãe biológica da minha mãe de santo, da dona Maria Marta Silveira Viana, mãe Yacholunita, que ela era de Inhaçã. E aí,
eu pulava o muro quando eu mudei para BH de novo, pulava o muro com 11 anos de idade para poder benzer. Né? Ela atendia com Preto Velho, com Exu, né? E salve a força do Exu Ferrugem. E aí eu pulava o muro e a avó Flor de Lis já me conhecia desde os 4 anos e meio, e a mãe Marta também. Porque o tio Silvio, o marido dela, falava que não perde dinheiro. E aí, então, mesmo, na minha nação, o enquice, que encaminha, né? O encantado que te leva. E você é escolhido dessa forma. Não é consanguíneo, e eu acho que muitos querem estar dentro da matriz, mas poucos são chamados e conseguem ficar diante de tanta luta de resistência, de combate à intolerância religiosa e às outras diversas formas de intolerância cometidas contra o nosso povo. Obrigado, mãe. Mãe Giza, como é que é isso no Sul? Assim, eu sou um bandista. A minha bisavó era escrava. Então, todo esse lado de Umbanda é familiar, é consanguíneo, né? Minha bisa chegava na frente do espelho, falava, e eu era muito pequena, e ela falava 6 horas da tarde, chegava a pessoa que ela queria falar. Entende? Então, essa parte toda de Umbanda vem consanguínea. Já de matriz africana não é. Muito legal isso, muito, muito gostoso isso. A gente está aqui construindo uma base de fala que vai contribuir para que todo o nosso povo possa também estar constituindo esse processo. Muito interessante sua pergunta, Gabi. Que eu acho, para mim, e eu digo, quem manda no terreiro é o caboclo, né? Porque ele manda em tudo. Ele diz assim, eu quero assim, eu quero assado. Então, a gente faz do jeito que ele quer. Porque essa ancestralidade é familiar, é da família. Eu fui feita pelo meu tio. Então, não tem. Um dia nós vamos descobrir que todo mundo é banto, né? Vocês vão um dia bater a cabeça e dizer que todo mundo é banto, porque afinal o dono da terra é que tem isso respeitado. Pode falar, Doté. Esqueci de falar. No Benin existe o povo Agudá, que foram os retornados que voltaram quando acabou a escravidão, retornaram para o Benin. E lá existe uma placa de nomes, né, que foi dado aqui no Brasil, Silva, Santos, que são tudo descendente do povo da Romé. Gomes, tem vários nomes lá, tá? Isso é super interessante, pai, tanto que a Embaixada do Benin, se alguém com esse sobrenome solicitar a dupla cidadania, ele tem condições desse processo. E a nossa busca, Gabi, acho que a sua pergunta essa sua pergunta tem a ver com um dos projetos do Fórum, que é a busca da dupla cidadania por um DNA cultural. Então, independente dessas várias leituras que foram aqui colocadas, essa apresentação, se eu falo a língua, se eu sigo os costumes, eu devo e essa é a nossa reivindicação junto às embaixadas, o reconhecimento como alguém desse povo. Foi assim que a gente buscou o consulado do Saint-Jean-Rondé junto à Embaixada do Benin. Muito conhecimento de uma vez só, gente. Eu estou aqui absorvendo devagarinho, tá? Eu realmente não tem como, então vai nesse sentido. Eu não vou perguntar não agora. Agora, para essa última rodada, para os nossos mestres e mestras, um pouco do objetivo da gente estar aqui é também, eu acho que o Paradesse já deu um sinal aí quando ele fala dessas pesquisas que ele teve no ambiente, mas a pergunta seria, como é que a gente gostaria, ou como eu não gostaria de ser abordado quando eu estou sendo, quando estão chegando na minha casa, ou quando estão perguntando como é que, a partir dessas tradições que aqui estão colocadas, vocês veem isso? Mãe Rita. Estou sim, senhora.
Tá, então, como é que a senhora gostaria, mãe Rita? Ó, no início, eu esqueci de dizer que quando foi feito a pesquisa pela Filmes, que o Marcelo Vilarinho, que também é o rei perpétuo da Irmandade, é o alimento direito sagrado, eu parava todo mundo que eu via na rua. Eu fiz um trabalho voluntário, onde eu via alguém com uma miçanga, com fio de conta no pescoço, eu chegava, falava meu nome, pedia licença para poder perguntar, anotava o nome do pai, da mãe, ou às vezes mesmo as pessoas poderiam ser os reladores, reladoras, pais e mães. E assim foi feito de uma forma, pelo menos aqui em Minas, a minha filha é iniciada, mas ela está afastada do candomblé, a Maria Clara Monteiro Maciel, é da Oxum. O povo da Oxum tem um jeitinho, né? De conseguir acolher as pessoas diferentes do meu. E aí ela começou a fazer a pesquisa. Aqui a gente disse, né? Eu até falei com ela. Se você chega na casa, você pergunta se você pode entrar, peça licença, pergunta se tem alguém, um guardião, né? Seja o Exu, o caboclo, preto velho, que tome conta daquela casa, daquela terra, e você pergunta se você pode adentrar. Espere seu corpo esfriar. Então, a gente tem um modo diferenciado, né? Porque quando a gente chega dentro das UTTs, unidades territoriais de matriz africana, mesmo você sendo convidada, até da sua família, você nunca chega sem pedir licença. Você saúda a porta, você saúda Exu, Eleguá, você vai saudando até chegar dentro do salão, dentro do baquice, dentro do unzó, do ilê, e aí você aguarda onde você vai sentar. Né? Você não chega impondo. Mesmo que você tenha altos cargos, mesmo você sendo cota, zelador, mais velho, mães, ebomes que já têm 7 anos, mas ainda não têm filhos, ou têm filhos ainda, mas não abriu casa. A gente tem esse respeito. Então, a gente gostaria muitíssimo que mostrasse que nós não somos deste povo aí que deturpa a nossa crença, o nosso modo de ser e de agir. Né? E quando teve essa pesquisa do alimento sagrado, a maioria das pessoas aqui em Minas pensavam que eles iriam receber uma verba ou ter alguma ajuda para melhorar a cozinha do candomblé, né? da casa ou do terreiro de Umbanda, ou teriam uma ajuda para distribuir mais alimentos, além do que eles distribuem com o seu próprio dinheiro, com a própria ajuda do seu povo. Obrigada. Seria de extrema importância que as pessoas abordassem nós e chamassem do que nós somos, né? Mas difícil isso acontecer. Difícil acontecer mesmo. Uma simples questão que eu tive aqui com a roça foi o pedido de tombamento, né? Que o Ministério Público fez, o São Pótimo também ajudou. E quando você ia falar com os representantes da prefeitura em si, ele sempre quer discutir com você no termo religioso. Quando você vem falar, não, mas eu sou descendente de um povo, minha origem é essa, eles não sabem nem o que significa. E isso é difícil pra gente, muito difícil. Mas, aos poucos nós vamos conseguir. Mãe Giza? Eu sempre, quando visito qualquer casa, a primeira coisa eu peço licença para o Pai Bará, que é dono da porta, do portão, e jamais se adentra uma casa sem bater cabeça para o dono da casa, né? É a mesma coisa que a gente entrar numa casa e não cumprimentar o dono da casa. Então, é respeito. E fora disso, quando dentro da minha casa, eu sempre digo, olha, é um quilombo, a senhora já veio dentro da minha casa, e eu mostro os donos da casa. Esse que tem que ser cumprimentado primeiro. E fora, realmente, eles não nos respeitam como autoridades civilizatórias, como autoridades. Eu fui num evento
aonde eles chamaram todas as autoridades e eu estava paramentada e não me chamaram. Eu botei a boca no mundo, né? Falei, eu acho que a pessoa que fez, né, o cerimonial estava equivocada, ou então ela não conhece um cerimonial, porque ela deveria ter me chamado, né? Eu teria que ter um lugar ali junto com os representantes, porque eu estava representando o meu povo, eu representava o meu povo. Mas a gente tem que, a cada dia, se posicionar mais nesse sentido. E eu faço questão disso. A mãe traz essa questão da autoridade, muito interessante. Bom, está gravado, então acho que a gente depois tem que escrever tudo isso, né? Porque é muito lindo, assim. Pai Odesse? Estava sem som. É tudo complicado, né? Ele não só a condição de nos respeitar, mas de esquecer, de apagar o que somos, o que dizemos que somos, né? É como se não convencesse. E é uma mentira que foi plantada, e acreditam e vão evidenciar isso aí ainda um bom tempo. Eu costumo brigar também, que eu digo, nós temos uma experiência tradicional e espiritual, acima de tudo, de todas as coisas. A nossa casa não é nossa casa, a minha casa não é minha casa, a casa é de um ser espiritual, que é o que comanda e conduz todo o procedimento. Quando alguém entra na nossa casa, nós esperamos que as pessoas entenda ou perceba que aquela casa tem uma autoridade muito maior do que a nossa física, né? Que é a autoridade espiritual. Quando entramos numa igreja, nós nos reverenciamos, porque o dono daquela casa é alguém que merece respeito. Eu costumo dizer que não só por ser mais antigo do que eu agora, mas por ser dono de uma tradição que deve ser respeitada, qualquer que seja a religião. Foi formada por alguém que conduziu o seu povo, as suas pessoas pertinentes à sua ação, de maneira adequada e eficiente para que durasse até agora. Então, nós geralmente pedimos que tenhamos o mesmo respeito. Respeitem os donos da nossa casa como seres espirituais predominantes e, de forma magnífica, portadores daquele local. E além disso, essa é a condição de nos tratar como autoridades, embora não seja tão novo, muita gente desconhece, não é tão novo, né? Parece bem antes do decreto de 6040, essa eficiência de que somos uma autoridade, antigamente ditas como autoridades religiosas, né? Hoje somos autoridades tradicionais. Eles tentam fugir disso de maneira, como eu brinquei no começo, que nos chamam pode chamar o padre, mas não nos chamam de pai ou mãe, ou não nos chamam para uma posição de destaque em qualquer discussão que tenham sobre qualquer assunto. Desculpa, pai, se você me dá a bandagila, porque, na verdade, quando a gente fala de padre, por exemplo, a gente não está se referindo ao padre como uma autoridade apenas religiosa, ela é uma autoridade internacional representativa do Vaticano, Exatamente. do outro país, e que é a mesma Exatamente. coisa que nós estamos nos reportando. Quando eu falo com o Doté, eu estou falando como autoridade tradicional que está aqui pelo povo hoje do Benin, ou então pelo povo originário FON lá. Quando eu estou falando com a mãe Giz, eu estou falando com uma autoridade tradicional da diáspora forçada do povo iorubá, no caso dela que é Cambinda, ela pode ainda ter duas referências, porque Cambinda se referencia ao Banto, né? Geopoliticamente ao povo Banto, mas linguisticamente ao povo iorubá, mas graças a Zâmbia ela também é da Umbanda, então eu posso ficar com ela para mim, aqui no povo Banto, bem faceira. E quando a gente foi discutir com as embaixadas de Angola, do Benin e da Nigéria, era isso que a gente dizia. Assim. Então, se eu estou aqui e desenvolvo uma organização política social, me apresento como a gente se apresentou aqui pelo nome, como nós nos apresentamos. Então, quando eu digo que sou cota, quando eu digo, ou uma cota, como a Maria fala, todo mundo, não preciso repetir duas vezes para o povo de Angola com quem eles estão falando. Ou quando fala babá, oiá, tem algumas traduções que nos prejudicaram, principalmente na questão de gênero, né? A questão de iá, obá não é uma questão masculina, e a gente perdeu pela leitura do Ocidente. Perdemos pela leitura do Ocidente. Então, assim, é de extrema riqueza, é uma pincelada,
para a gente poder ver o que a gente pode falar, assim, e o que tem em termos de dimensão de discutir história, geografia, língua, forma de organização. Olha quanta coisa a gente falou aqui, né, na fala de cada um e cada uma que está colocada aqui. E, por fim, queria dizer que quando mãe Giza estava falando de como se comportar na casa dela, eu me lembro, mãe Giza recebeu Boaventura na casa dela. Nós tivemos a felicidade de levar. E ele tirou o pé descalço, ele reverenciou quem tinha que se reverenciar, ganhou o fio, até ganhou o fio, né? Mas assim, de uma forma. Então, assim, isso é realmente para todo mundo que adentra os nossos espaços, eles têm que realmente saber se posicionar. Perguntem quem a gente não está querendo que saiba, mas pergunta quem a gente é, para tratar adequadamente a partir do cargo, do nome que a gente tem, da função que a gente tenha, e nos respeite nesse sentido. Esse curso ele vai ter uma responsabilidade de trabalhar com esses conceitos, que é com esse povo que nós vamos trabalhar, mas ele tem a responsabilidade de discutir e aí eu vou devolver a pergunta, é uma pincelada, uma pergunta, agora surpresa a pergunta. Como é que vocês, como povo, então vocês, como povo, como autoridades tradicionais que são, vocês veem a questão da insegurança, vou partir da insegurança alimentar e da falta de soberania. Vou começar pelo Paradesse. Acho que a senhora quer me complicar. Vamos lá. A insegurança alimentar ela é muito fortalecida, não só atualmente, não, já há algum tempo, né? Por conta desse desconhecimento que se fazem, ou que nos fazem crer que tem, nos torna, vamos dizer assim, distantes da soberania, distantes da segurança alimentar e distantes da soberania alimentar. Não é? A distância da segurança alimentar, no sentido de ter os alimentos adequados, com condição eficiente de alimentarmos o nosso sagrado, ele também nos desqualifica na forma de nos alimentar, de sentido de nos... Vamos dizer assim, eu vou dizer uma palavra aqui que eu não sei nem se está correta, mas eu digo que a intenção de nos eliminar, na verdade, porque usamos alimentos que, além de nos dar garantia de que possamos usar aqueles que nos são mais sagrados, permitem que a gente ingira alimentos que não dá nenhuma possibilidade de existirmos. Isso por conta de agrotóxicos, de produtos inadequados, de manuseio inadequado, da transgenia, de várias outras condições que fazem com que a gente seja feliz comendo para morrer feliz e contente, com a barriga cheia de nada, de coisa nenhuma coisa saudável para nós. E o nosso alimento, embora muitos critiquem sem conhecer, na verdade, como são feitos, sem imaginar o que são feitos, a não ser o acarajé, que é mais conhecido aí, mas os nossos alimentos são adequadamente saudáveis, orgânicos, e de forma para permanecermos como agradecimento à terra por ter nos dado aquele alimento saudável. E, enquanto isso, eles ficam tentando nos enganar com a batatinha frita transgênica, abençoada por não sei quem da agronomia. E isso faz com que a gente não tenha a falta de segurança de utilizar de um alimento saudável e equilibrado e a falta de possibilidade na nossa soberania de alimentar o nosso sagrado da forma mais eficiente possível. Obrigada, Paradesse. Mãe Giza, vou continuar com o povo Yorubá. Como é que a senhora vê isso, mãezinha? O que o Paradesse falou realmente é uma pura verdade, né, Paradesse? Mas aqui no Sul, a gente também tem um pouco de falta. Nós, povo de tradição, nós não temos roça até para a gente poder cultivar certas hortaliças que a gente usa, verduras que a gente usa. Então, algumas coisas a gente ainda consegue estilo jardim, né? Mas para cultivar realmente é muito difícil. Mas então a gente procura comprar nessas feiras orgânicas, né? É o máximo que a gente pode fazer.
E outra que a gente compra para o nosso sagrado. A gente procura sempre comprar o mais puro possível para o nosso sagrado. E o que a gente come, eu sempre digo, a gente é o orixá, né? E a gente é o que a gente ingere e o que a gente bebe. Então a gente tem que cuidar muito isso. É a nossa forma de nos alimentar. O nosso cuidado também tem total a ver com a nossa alimentação. E a gente faz isso e a gente colabora com isso. E eu acredito assim, ó, essa parte de alimentação, eu acho que o nosso terreiro é maravilhoso. Ele é especial. Desculpa, mas eu sou totalmente apaixonada. Então, eu não é apaixonada pelo terreiro, é apaixonada por gente, que é o principal em tudo isso, sabe? E a gente, nessa parte de alimentação, a gente sempre deu rancho, sempre deu alimentação, sempre doou. E a gente doou 7.300 e poucos pratos de comida no início da pandemia. E a gente está tentando voltar novamente. Então, a alimentação para nós, e a gente tem esse cuidado muito especial. Tanto o que se come, tanto que vai dar para o nosso orixá, que vai se fazer para o nosso orixá. Mas, infelizmente, nós precisamos ter terra. Só complementar um pouco, mãe. Eu também não gosto do orgânico, não, porque esse orgânico é moda. Eu gosto do tradicional. Não, mas o orgânico que eu digo não é o orgânico. Não é o orgânico. Não é o orgânico que é o orgânico moderno. É o orgânico de se juntar, de se fazer, pegar a casca de batata, a casca da fruta, a casca dos alimentos, botar na terra para fazer minhoca. É esse orgânico que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Eu usei também como uma provocação, porque eu acho que nós através do preconceito, do racismo, eles nos excluíram de ter nossa terra. Mas eu lembro, eu não sou tão antigo assim como fala a Cota, eu sou mais novo um pouquinho do que ela pensa. A nossa tradição mantinha na nossa casa aquilo que a gente usava. Isso nos tiraram também, nos jogaram para pequenos predinhos pequenos, não precisa muita coisa, eles não têm nada, dá uma coisinha pequena que serve para eles e nos tiraram a terra que a gente precisava para alimentar nosso sagrado. E na época da vovó e do meu vovô, a gente plantava milho, plantava aipim, plantava batata, e era um terreno não muito grande, mas se plantava tudo isso. Exatamente. E era então, aí a gente tem o presente de ouvir o Doté agora, porque aí o Doté vai agora arrasar com a gente. Fala, Doté. Vocês vão ver por quê. Ó, a Baldessi já falou tudo aí, né? Mas vamos lá. Veja bem, a Cota já veio aqui, né? Um dia de candomblé, vamos se colocar assim. Ela viu que a alimentação aqui é totalmente tradicional. Quantos hectares o senhor tem aí, pai? Mais de 5.000. E o que tem plantado aí, pai? Ah, tem aipim, tem muito pé de fruta, tem bastante coisa. E o senhor cria bicho aí? Sim. Perfeito. Tem que ter, gente, tem que ter espaço, tem que ter terra, tem que ter animais, né? A gente tem que cultivar alguns animais da próprio ambiente natural. É importante para nós, porque as nossas divindades, elas se transformam em animais. Temos de começo Adã, até o sapo para a gente é importante. O sapo passeando aqui para nós, eles tinham importância, isso para nós. É uma divindade que está vindo visitar a gente. Uma aranha que anda aqui, para nós é uma benção. Uma lagartixa que passeia para nós é uma benção. Seja é isso. Você ter contato com a natureza 24 horas por dia. Aqui isso. Você está dormindo, passa um Adão em você, maravilha. A mãe Rita está aí? Sim. E aí, mãe Rita, segurança alimentar, só ia falar da água, aquela hora que cortou. Então, sim. Como é que é essa água como alimento? Fala aí, mãe, vai por essa linha. Essa água que na última conferência de SANS que eu fui, o meu compadre Babacleudo do Ceará dizia: a gente compra água nesse galão, né?
Diz que é água mineral, mas como que é feita a coleta dessa água, como que ela é envasada para poder ser vendida? Com as mineradoras adentrando na destruição total, né, das nascentes, Serra da Moeda tem cachoeiras aqui, uma região metropolitana de BH, cachoeiras maravilhosas, e a mineradora destruindo tudo. Quando se diz do crime da Vale, que eu não falo só de Brumadinho, mas a que teve em Congonhas também, é uma destruição mesmo de querer acabar com a população preta, negra e tradicional deste país. Porque assim, dentro da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, onde eu participo aqui em Minas, a gente observa os nossos irmãos faiscadores, são os garimpeiros, que eles têm uma medida exata para poder retirar as pedras preciosas, semi-preciosas, e trabalhar também garimpando ouro. E isso vai sendo acabado, vai sendo destruído, onde tinham muitas terras, né, que eram um lugar que tinha mais plantações de verduras, legumes, aqui em Minas, lá em Brumadinho, a questão do leite também, né? Pequenas fábricas de queijo, isso vai se perdendo. Aí a gente não tem mais qualidade de água, porque como que fica isso aí? Destruiu-se o leito do rio, assoreamento, muito mercúrio, e aí ainda querem privatizar a água. Não dão direito, nem vão retornar a terra para os povos quilombolas e as diversas matrizes africanas que tinham naquela região, que também é atingida em Mateus Leme, Florestal não, é Mateus Leme e Joatuba também, né, onde tem pessoas que são também do Função Pótimo aqui do estado, e a gente fica preocupado, né? Por que a privatização da água? Porque os grandes sitiantes, né, as pessoas têm sítio para poder descansar, né? Mas eles não plantam uma folha de batata nem para poder fazer um buchete para tirar dor de dente. Aí a gente fica incomodado, e aqui em Contagem nós temos o Quilombo dos Arturos, tem muita terra, mas o povo da agora, os jovens da agora, os mais velhos, né, que são até mais novos do que eu, não têm a cultura de plantar. Dona Juventina plantava arroz, ela plantava mandioca, feijão, e lá tem lugar para isso, porque tem um brejo, né, tem um lugar onde é úmido, onde dá para plantar arroz, acabou-se tudo, né? Isso, eles tiravam o sustento também pelas famílias e também poderiam fazer uma base de troca. O meu congado não tem é um lote, é um terreno, então a gente não tem onde plantar. Até umas plantas de chá que elas são na madeira, assim, ou nos pallets, para poder ter a planta. Então, a gente tem que lutar mesmo pela questão do território, territorialidade e direito à água, porque dentro do Congado tem uma cisterna, e essa cisterna é água de excelente qualidade. Você não vê eles tendo diarreia, vômito, dores de estômago. Tem a água da Copasa, mas eles usam a água da cisterna, que é de extrema qualidade. E eu vivi onde tinha água de cisterna. Hoje em dia isso acabou. Meu sonho de consumo é comprar um terreninho mais distante para ter essa água, poder ter pelo menos umas ervas de chá, pelo menos um pezinho de tomate, sem veneno, sem agrotóxico, porque meu cunhado era agricultor familiar, mas no tomate não tinha como ele deixar de colocar veneno. Então, ele não comia tomate. Tomate eu não como porque ele é puro veneno, ele destrói a saúde. Né? A gente vê esses tomates enormes aí, cheios de agrotóxico, que não dá para a gente... eu falo que nós, povos de matriz africana, nós ainda consagramos o alimento, né? Porque você vai oferecer ele ao inquice, ao odum, ao encantado,
Então, a gente tem uma forma de manipular, né, de preparar aquele alimento. Mas, mesmo assim, a gente tem muito veneno no alimento e não dá para tirar ele 100%, né? É como aumentar a potência, né, das homeopatias. A gente tenta levar ao máximo aquele alimento, mas ainda não é o que o Inquice, que o Vodun, o Encantado merece e que o nosso corpo físico e espiritual merece. Vamos lutar por essa água aí e Contagem. Nós temos a questão da Vargem das Flores, que tem uma invasão muito grande. Foi vendido terrenos lá dentro, que se acabar aquela água, acaba o abastecimento em Contagem e algumas cidades da região metropolitana de BH, que também são abastecidas por Vargem das Flores. Zabina Proteção. Meu Zambi do céu, é uma aula, pelo amor da santa. Que mulher é essa? Devolvo aí, Gabi, Valéria, Romi, que vocês queiram, nesse tempo que nos resta aí, perguntar, comentar, sei lá, Camila. São aulas, né, Cota? Meu Deus do céu, que riqueza! E em tão pouco tempo, o que me impressiona. Né, tantos lugares, é uma concentração, lugares diferentes, povos diferentes, né, histórias diferentes, é impressionante. Quando a Cota me perguntou, tem alguma coisa para perguntar, a gente fica assim, bom, o que perguntar, porque é muito, muito conhecimento, assim. E aí, assim, né, e muito conhecimento e, particularmente, muita responsabilidade, eu me sinto assim, né, porque nós propusemos né, a participar desse projeto e de construir, então, um material, um curso para traduzir o que nós estamos escutando aqui, por exemplo, né, e é uma responsabilidade. E eu queria perguntar, né, que é falar dos povos, né, cada um desses, bom, os povos de matriz africana no Brasil, nessa condição, com todos os problemas que vocês já levantaram, né, não é nem de preconceito, parece que é anterior, assim, de uma invisibilidade, assim, sabe, que é impressionante, né, e que eu me dou conta disso também, sabe, a cada momento a gente se dá conta, ao me deparar, escutar vocês, eu me dou conta disso, né. Então, assim, modestamente, eu queria perguntar se vocês teriam algum conselho para nós de como a gente poderia estar fazendo esse material, assim, acho que é um primeiro ponto de partida, assim, sabe, de ideias, né, nessa função que a gente está se colocando, mas muito claro que vai ter que ser com muita parceria, né? Era isso que a gente gostaria, mas muito isso, é um conselho, né? De vocês como sábios, né? A gente gostaria de começar por aí, perguntando para vocês. Gabi e Valéria, vocês querem somar aí as perguntas que aí eles respondem no conjunto? Agora que ouvi a Romi também, né? Eu acho que ela expressou um pouco do que a gente está sentindo. E uma das coisas, assim, que eu percebi nos relatos de vocês, assim, e eu vi, assim, as pessoas não respeitam, muitas vezes, porque desconhecem. Né? Toda essa riqueza dessa cultura, toda essa riqueza dessa vivência, dessas experiências, a gente não conhece, grande parte de nós não conhecemos. Né? Eu tenho a sorte de conhecer um pouquinho, porque eu frequento, né, um quilombo e tal, mas assim, a gente não conhece, as pessoas não conhecem a própria história, né? Porque a história de vocês também é nossa. Né? Muitos de nós, né? Todos nós, né? A gente é mestiço, é isso. Esse é o Brasil. E a gente não conhece, assim, e eu fico pensando, assim, que esse curso, ele também tem que ter, né, uma pegada, um compromisso, né, com uma educação antirracista.
Porque, assim, esse curso, eu acho que se a gente conseguisse traduzir, né, toda essa riqueza que vocês nos trazem para dentro do curso, a gente não só ia, né, produzir um conhecimento consistente sobre Sam, mas também sobre a cultura, sobre a história, né, e sobre essas diferenças, essas diversidades que a gente, às vezes, nem sabe que tem, né? Parece que é tudo igual, que não tem diferença e não sei o quê. E tem, né? Vieram de outros lugares, outras línguas, outras culturas, e eu acho assim que talvez o conselho, né? Porque a gente não sabe ainda o que o curso vai ser, mas talvez assim a gente já possa fazer alguns apontamentos do que ele não deve ser, né? De que ranços que a gente não pode ter e não vai levar para lá, né? Por conta, né? De honrar todo esse aprendizado que a gente está tendo, né? É um privilégio. 2 pais de santo, 2 mães de santo, uma cota, né? Esse grupo todo para 4, 5 pessoas. A gente quer que seja para mais pessoas, né? Tem que entrar, isso aqui tem que adentrar na universidade, as pessoas têm que ouvir isso, porque é muito belo, é muito rico e é muito importante, porque é a nossa história, né? Mesmo que a gente não saiba, também é a nossa história. Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês, assim, acho emocionante. E eu tô com a Rumi, né? Qual é o conselho? Vamos fazer o conselho, né? O que os mais velhos nos dizem? Mas queria que os mestres refletissem o seguinte, né? Se é o Fórum Sam Potman que nos traz até esse momento, eu gostaria de ouvir um pouquinho qual é a importância e a trajetória do Fórum e se vocês visualizam a necessidade dele estar também no curso ou não. É isso. Bom, então, primeiro o presente é nosso, viu, Camila? Nós só estamos aqui e vivemos aqui para poder entregar aos mais novos algo que nós recebemos dos nossos mais velhos. Então, fique tranquilo. Então, tem 2 perguntas, um conselho e a importância do fórum para esse processo. Eu vou começar pelo Jorge, que é o fujão, né? Como o pai Odécio disse, é o fujão do fórum. Então, ele veio e eu vou deixar a mãe Giza por último, porque a mãe Giza não é do fórum. Então, vamos lá pelo Doté, mãe Rita, pai Odécio e mãe Giza por fim. Pode ser? Doté. Respondendo à primeira pergunta, o conselho que eu dou. O conselho que eu dou é o conselho dos meus antepassados. É aquilo. Para se ter amanhã, tem que se plantar hoje. E plantar com consciência. Né? Se a terra, nesse momento, a terra está doente. Como vamos curar a terra? Começando a plantar novas sementes. Conscientizando nosso povo. O povo geral. Conseguiu entender? E a segunda fase, o Sam Potman é extremamente importante. Porque é o pioneiro em várias discussões. Em vários momentos. Eu mesmo só tive o conhecimento de algumas situações, o próprio nome, povos tradicionais, através do Sam Potman. Porque nem todos representantes de povo tradicional são acadêmicos. Eu mesmo não sou acadêmico. Meu conhecimento é tradicional. Eu vim de uma família que é toda de terreiro, toda tradicional. O meu bisavô tinha até a marca tribal no rosto. Tá? Então, minha família toda tradicionalista. Minha mãe já foi uma pessoa de idade, né? Então tinha pouco estudo. Minha mãe é analfabeta, meu pai também. Mas são pessoas que tinham conhecimento dentro da tradicionalidade. Embora minha mãe não venha do Candomblé, a minha mãe não vem do Candomblé, minha mãe era de Umbanda, mas a minha avó já era de Candomblé. Tá?
É isso aí. Para se ter amanhã, tem que cuidar de hoje. E agora acho que a hora é essa. Esse é o momento. E não podemos falar de terra sem falar de Azançu, de Sapatá, de Louco, de Agué, né? A parte do povo banto de Dandaluna da Água. É isso aí. Agradeço. Mãe Rita. Dizendo aí, como o doutor Jorge disse, tem que vir do ancestral mesmo, né? Nós somos porque o povo já foi e deixou esse legado para nós, deixou esse legado e a ancestralidade que nos conduz, eu digo isso sempre. Então, que saúde a terra, a água, a nascente, a água que brota do chão, o veio d'água que passa em algum terreno, né? Porque eu sou de Matamba, mas Dandalunda é minha mãe também. Meu pai, o meu zelador é Exinda Mogi, Tata Exinda Mogi, que é da Oxum que me levou para casa. E Oxum tem uma história enorme, desde quando eu me casei, né? Tem uma história na Dandalunda. E que possamos saudar mesmo, ouvir e acatar também as histórias, né? O modo de cuidarmos uns dos outros, o modo de nos alimentarmos e alimentarmos o entorno das UTTs, né? Como a gente faz essa partilha do saber, do amor, do cuidado, da alimentação, e que eu peço a Insumo, que é o dono da terra, que a gente possa pisar sempre sobre a terra firme, com equilíbrio, né, que atender, também nos dê as folhas de cura, de sucesso, de paz, de harmonia e de alimento. Que hoje em dia as pessoas não conhecem, eles dizem hoje das plantas punks. Eu não gosto de dizer plantas punks. O caruru é um excelente remédio, caruru de porco, né, como o povo fala aqui, é um excelente remédio para curar anemia. A taioba é um alimento que está se perdendo. E eu comi um caruru de taioba que eu fiquei encantada, que eu não conhecia, né, que a mãe da Iraildes fez. Ela é uma cota. Então, a gente precisa de resgatar este alimento, porque nós temos meios de nos alimentarmos sem prejudicarmos a natureza, porque a gente precisa de pisar firme sobre essa terra, preservar o saber tradicional que está aí, né, dentro das UTTs e que a gente também pode compartilhar. Que respeitem o sagrado, respeitem o saber dessas UTTs e de quem veio antes de nós, né? O mais velho sempre ele chegou antes de mim, né? E eu quero muito agradecer pelo convite de Cota Mulangi, né? Por estar hoje nessa tarde aqui, aprendendo tanto com todos e todas. Zabinaquatessá. Ela desce. Bastante essa mãezinha, que ela ensina tanto pra gente, depois ela diz que aprendeu, né? Não é nada. Eu costumo dizer que eu aprendo a todo instante, Mamaldém. O meu saber, não, do senhor é muito maior do que o meu. Eu, como raizeira, eu falo do caruru. Mas alguém aí pode conhecer esse caruru para fazer outro tipo de cuidado. Sabe o negócio dessa? Floruma do pé. Mãe. Eu costumo brincar, e brinco muito com isso também, mas brincar com seriedade. O meu pai original é português. Minha mãe é filha de um italiano que casou como um brasileiro, né? Eu digo que eu sou brasileiro verdadeiro, que acorrentou e ficou e casou com uma índia. Essa índia me ensinou
todos os remédios que eu utilizo até hoje, eu digo que é de origem indígena, que minha avó me ensinava. Eu fazia questão de ir com ela para o mato para ver o que ele ia mexer, o que ele ia fazer de remédio, para eu aprender. E algumas coisas eu até esqueci, mas aprendi muito com ela. Minha avó era magnífica. E minha mãe era de origem de Umbanda, depois fui para o Candomblé também. E eu fugia de casa para ir nas macumbas para ver como era a macumba. Minha mãe dizia que eu estava dormindo e o pessoal ele estava dormindo lá em casa, eu lá na macumba do povo que nem conhecia. E meu pai que me criou, que eu digo meu segundo pai, eu tive 2 pais, convivi algum tempo com meu pai verdadeiro, convivi, mas já separado, e com meu pai, que eu digo meu segundo pai, era negro, e as pessoas gostavam muito da simpatia dele, ele não era de religião nenhuma, mas ele mostrava muito simpático, e as pessoas diziam que ele era um negro de alma branca. Aquilo sempre me incomodou muito. Eu sempre me apresento com os que não me conhecem, que eu sou um índio de alma negra, reconhecidamente negro, que faz questão de ser mais negro do que índio, embora os índios tenham não me rejeitado, alguns até me reconhecem em algumas ocasiões, mas dizem que já sou fora do eixo, embora tenha origem indígena, mas eu sou já fora do eixo. E eu costumo dizer que eu aceito ser índio e sou, e me digo como, mas eu sou um índio negro, nascido negro na rota do quilombo, na forma do quilombo, na percepção do quilombo, que todos somos juntos, que somos tradicionais. E digo sempre que o aprender é aprender com os mais velhos. Como disse o Doté, a quem eu respeito muito pelas concepções da Terra, a formação da Terra, o início da Terra, eu costumo dizer que nós só podemos fazer amanhã se tivermos aprendido com ontem. Se não aprendermos com ontem, não faremos amanhã nunca mais. Não teremos nem nova fórmula, nem novo modo, nem um modelo antigo, porque devemos aprender com quem deixamos de ouvir. Aprender com o antigo. Hoje, eu sou até dos mais velhos, do meu grupo em São Paulo, eu sou um dos mais velhos. E eu costumo dizer que eu não nasci velho, mas eu gostava muito de ouvir os mais velhos, aprender com os mais velhos. E dizer que os mais velhos têm coisas para nos ensinar que deixamos de ouvir. Deixamos de ouvir o meu vizinho, deixo de ouvir as oportunidades daquele mais antigo passou e que ele pode aprimorar o meu entendimento, como se fosse passado. E esse passado é que fez o presente. E esse passado é que fará o futuro. Eu acho que mais importante, eu até brinquei com a professora Rumi, de que para nós todos são japoneses, coreanos ou chineses, né? Mas é uma brincadeira da condição da gente não entender, não perceber o outro, não olhar para o outro não com a nossa verdade, mas procurando entender a verdade do outro. E para entender essa verdade, fazer um aprendizado com eficiência e qualidade, devemos aprender com o outro. Eu acho que mesmo nós aqui não somos eficientes para dizer para vocês um conselho, mas podemos dizer, ouça o outro, ouça o que já foi. Aquele que já foi tem uma história. Quando chegamos ao Brasil, todos nós, povos de matriz africana, quando chegamos ao Brasil, não fomos abortados na praia. Temos uma história muito anterior, muito mais antiga e eficiente, que nos mantiveram vivos até hoje, embora explorados, abusados, nos mantiveram vivos e com um esplendor magnífico. De tudo aquilo que tentam nos ensinar hoje, a própria academia tenta nos ensinar, foi aprendida com os nossos. Os nossos ensinaram sem o saber acadêmico. E são eles que vão nos ensinar, não só os de matriz africana, mas os indígenas no Brasil, podem ensinar como e qual conselho devemos adotar. Quanto a Afonso Pótima, eu me vi encantado com o Afonso Pótima quando conheci, não faz tanto tempo assim, faz pouco tempo da minha existência, faz pouco tempo, que eu dizia que era o único lugar que não ia usar a religião como desculpa para procurarmos saída, mas ia usar o nosso povo para dizer quem somos e que parte da história nós fizemos nesse país. Para dizer de que povo que juntos, unidos e abraçados, mesmo com as nossas discordâncias, ou mesmo nós temos discordâncias magníficas entre nós, povos de matriz africana, que mesmo assim não nos separa, nos aglutina e nos faz sobreviver, existir até hoje com todos os percalços que tiveram contra nós.
em todas as áreas, em todas as atividades. E o Força Pótima veio com a conversa e solidificada e guarnecida e provida de total eficiência de que somos um povo que sobrevive acima de todos os outros, embora embrutecidos, apagados e não percebidos, mas somos o povo que podemos ensinar a todo o homem, toda a humanidade, como fomos criados, de que forma fomos criados, para que fomos criados, de que forma permaneceremos vivos e abundantes em toda a terra. Enquanto não voltarmos a aprender com este povo que foi desobedecido e desacatado, não aprenderemos e não teremos nenhum conselho, seja ele em qualquer área, em qualquer situação que seja. Aprender é ouvir o outro, e principalmente que esse outro tenha mais possibilidade de vida, mais tempo de existência do que nós mesmos, porque eles já experimentaram aquilo que não deveríamos passar. E aí aprenderemos de fato. Mojubá a todos, é um prazer estar com vocês. Mãe Giza? Oxalá, Oxalá, meu pai, quanto aprendizado. Obrigada, Cota, obrigada. Eu acho que uma das maiores virtudes nossas é saber ouvir. E hoje eu estou encantada. A cada dia que eu converso, olha que eu sou velha, eu sou jovem, a minha cabeça tem 25. Né? Muitas vezes o meu corpo não acompanha os 25 da cabeça. Mas eu sou jovem. E eu adoro meus mais velhos. E o que eu aprendi com vocês hoje vai ficar na minha história. Vai me enriquecer como Maia Lorixá. Vai me enriquecer como dona da minha casa. Vai me enriquecer como mulher negra, descendente de escravos, e que luta, e que escutou, e que tenta cada dia melhorar o seu mundo e melhorar a nossa terra. Né? E quando eu digo melhorar a nossa terra, melhorar a terra em todos os sentidos. Melhorar a terra no espiritual, porque nós temos os nossos... a cada pessoa nessa terra que tem, independente de ser da tradição ou não, mas que tem o seu lado espiritual, e fazer com que essa pessoa melhore a terra e olhe para esta terra com um olhar mais carinhoso, mais amoroso. Né? E realmente vocês disseram tudo. Hoje, muitas vezes eu trago para o meu dia a dia o que eu aprendi lá atrás, como criança, o que o meu vovô e a minha vovó me disseram e me ensinaram. Então, obrigado. A bênção. Vocês são divinos. Obrigada. Andalunda nos abençoe, eu estou emocionadíssima. Mas eu vou tentar sistematizar um pouco para ver se a gente conseguiu. Vários conceitos aí, principalmente para a Camila, que hoje está representando os bolsistas aqui, ela está aí, né? Acho que vários conceitos foram colocados aqui. Primeiro, rever esses povos, né? O povo Bantu, o que é o povo Jeje, o que é o povo Urubá. Essa compreensão da apresentação, de como que o nome, a representação dos nossos nomes e das nossas funções, que os nossos nomes carregam nossas funções e as nossas diferenças, não desigualdades, mas diferenças entre nós, mas também, ao mesmo tempo, apareceu a nossa interpenetração entre esses povos com muita tranquilidade, sem nenhuma concorrência entre... que o Pai Odés trouxe muito bem naquele exemplo do prefixo "ice", né? Acho que isso trouxe bastante essa compreensão. Depois aparece bem alguns conceitos como espiritualidade, né? Esse olhar sobre espiritualidade diferente do que é religiosidade, diferente do que é espírito, mas espiritualidade, esse conceito como vida, a autoridade tradicional, o que nos unifica como povo tradicional Bantu, Jeje, Urubá, essas diferenças
e as várias formas de apresentação, o povo banto com a Umbanda, Tericó, os Quimbundo, os Kikongo no Brasil, o povo Jeje com o Savalu, com o Marri, com os outros que foram colocados, o povo Yorubá com o Queto, o Fo, tudo isso apareceu aqui, não foi aparecendo aqui. O conceito de insegurança alimentar, grudado com a presença e com a necessidade de terra, territorialidade, a questão de reconhecimento das diferenças de alimentação, a compreensão da água como alimento e a dimensão dos ataques que todas essas falas eram com conceitos e com denúncias e anúncios, né, desse processo. E aí, uma perspectiva do que é esse curso, quer dizer, plantar novas sementes para recuperar a terra. Tem um reconhecimento de conjuntura, de que nós vivemos um momento de doença social e política, né, que trazida pelo Doté como a terra está doente, e a necessidade de plantar novas sementes. Assim, foi uma bênção, né, receber essa perspectiva de que, espero que a Romy tenha ficado também tão mais tranquila como eu, porque o meu coração chegou a tremer quando a Romy fez a pergunta, mas assim, esse conselho de que, de repente, ouvir e escutar e plantar sementes já era algo para melhorar a terra, né? Escutar e o passado. E aí eu termino que eu acredito que aquele símbolo de, como é que chama as xícaras, né, do Sankofa, os pés no futuro para o reconhecimento de que a gente faz. Tudo isso que foi dito aqui é feito. O olhar para o passado para aprender e voar para onde quiser, né? Porque já que eu não vou estabelecer uma direção, eu fico com o Sankofa. E eu quero agradecer imensamente essas 2 horas de trabalho aqui. Foi uma troca de aprendizado muito grande. Se a gente está aqui é porque merecia. E como disse a Valéria, assim, mesmo que sejamos poucos, são os convidados de Inquisi, Orixá e Vodum para esse momento. São os que têm que estar. Né? Agora a tecnologia permite que a gente possa também multiplicar para os que não estão. Não sei como é que fica isso com Inquisi, Orixá e Vodum, porque os que tinham que estar eram os que estavam aqui. Muito obrigado pela contribuição e eu acredito que vai dar fruto, sim. Muito obrigada. Então, nós também agradecemos, né, a presença, essa disponibilidade, esse cuidado com a gente, né, durante esse tempo, né, de ter essa preocupação de nos esclarecer e nos ajudar a compreender. Brevemente, eu só gostaria de agradecer o privilégio de ter estado aqui, né? Acho que foi realmente uma aula para a vida inteira. E reforçar o convite da Valéria. E esperar que a gente consiga, de alguma forma, que o curso consiga atender as expectativas, né? Igualmente, gratidão e pedimos a ajuda de vocês, de diversas formas aí, mesmo que à distância aí. Mãe Rita, a senhora está aí? Sim, senhora. Ela fica furiosa quando eu faço isso. Canta para mim, Mãe Rita. Ai, ai, ai. Só para as mulheres. Ó, estão tudo lá esperando. Não, vamos ter que cantar uma em banto, uma em Yorubá e uma em Jeje para elas ouvirem a diferença. Sem contraste não tem consciência. Vamos lá, mãe. Meu Deus. Para nós, vamos começar nós. Puxa aí que eu canto junto. Lemba furama, pirilemba, pirilampo. Para lembrar, para lembrar. Lemba furama, pirilemba, pirilampo. Para lembrar, para lembrar, para lembrar,
lembrar. Lembrar pelo dia de hoje. A senhora quer matar do coração, tem que fazer um curso de lembrar pelo dia de hoje. Vamos lá, Doté. Como estamos falando de terra, vou cantar para Arançu. Arançu, eita. Agolesa-se na coça de Agolesa-se na coça de Junto colara vodum Sasa Juanaco Junto colara vodum Sasa Juanaco Eu querei na coça de Eu querei na coça de Agolesa-se na coça de Agolesa-se na coça de Junto colara vodum Sasa Juanato Junto colara vodum Sasa Juanato Eu querei na coça de Azon, Yoro Azoeiro. Que a Zansu possa nos proteger sempre. Aueto, meu pai, aueto, axé. Vai, Odesse. Esse povo me complica. Eles vêm com umas línguas que a gente não consegue entender direito, mas é louvação. Hoje eu estou aqui, não estou de branco como deveria estar, né, descumprindo a nossa característica, mas para nós hoje é o dia de Oxalá, e na tradição iorubá chama de Obatalá, e ele que cuida da nossa existência, ele que moldou o nosso corpo para que existíssemos, e que fez com que o mundo fosse, segundo a nossa tradição, fosse capaz de suportar os homens, embora a gente não consiga suportar os deuses entre nós. Embora essa tradução não seja eficiente, mas como se fora deuses habitando entre nós e nós não conseguimos alimentá-los e manter que eles fazer com que eles funcionem de maneira adequada. E tem uma cantiga que me faz lembrar muito a nossa existência hoje, a nossa reunião de hoje, que é socorro que nos proteja, que nos alimente, que nos dê condições de existência. E é uma cantiga iorubá. E vou usar uma cantiga do meu povo, que diz: Didê, 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 de Benã, didê, 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 de Benã, didê, de Benã, didê, de Benã, o batalá, didê, de Benã, didê, didê, de Benã, didê, didê, de Benã, Oxalufon, didê, de Benã, Oxalufon, didê, de Benã, didê, didê, de Benã, didê, didê, de Benã. Mojubá a todos, nossas bênçãos abençoadas e tradicionais a todos nós, a cada um de nós. Axé. E para não dizer que nós não falamos do dono da terra, Rono Marrombacheiro, todos caboclos, todo dono da terra seja saudável.